Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do InResidence. Hoje a gente vai compartilhar com vocês os 5 erros que impedem os arquitetos de conquistarem o sucesso profissional. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do InResidence. É um prazer enorme ter todos vocês aqui. Bom, vamos lá, e a gente sempre compartilha uma tela com vocês para que a gente consiga, de alguma maneira, expor e ser um pouco mais claro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 5 erros principais para, de alguma maneira, compartilhar com vocês o passo a passo para que a gente consiga obter o sucesso e o reconhecimento profissional. E aí, um dos primeiros grandes erros, né, que normalmente a gente identifica nas rotinas dos colegas, dos arquitetos, dos escritórios, seja você autônomo ou que ainda tenha ali um escritório que está iniciando ou que já tem há algum tempo, na verdade, um dos grandes erros é a gente não trabalhar bem a questão da gestão dos nossos escritórios. Seja ela gestão administrativa, gestão financeira, gestão de processos e de pessoas, a gestão é fundamental para que a gente consiga organizar toda a nossa estrutura e, evidentemente, fazer com que esses processos estejam azeitados, estejam realmente muito bem trabalhados para que a gente consiga obter cada vez mais resultados em função daquilo que a gente se dispõe a fazer. E aí, né, um dos principais gargalos que a gente identifica na gestão é justamente a precificação. Mas quando a gente fala de gestão, a gente pode, resumidamente, né, até porque o nosso tempo aqui é curto, basicamente enquadrá-las nesses 3 principais itens que a gente colocou ali, né? A administrativa financeira, de produção e a gestão de pessoas. E é isso que eu estava comentando com vocês, a gente realmente, dentro desse guarda-chuva, tirar, né, uma das grandes preocupações que a gente sempre identifica nos colegas, a questão da precificação e conversar um pouquinho sobre ela, né, como a gente pode fazer. Aliás, tem um vídeo incrível nosso, aqui no nosso canal, que fala como precificar, porque a gente utiliza uma ferramenta nos nossos escritórios que é o plano estratégico de produção, que além dos custos envolvidos, os honorários que serão estabelecidos para você elaborar um determinado projeto, vai te trazer uma série de outras informações que vão justamente ao encontro realmente desses 3 itens que a gente está colocando ali para vocês, em especial da gestão da produção e da gestão das pessoas que estão envolvidas na produção propriamente dita. Então, o plano estratégico de produção tem um vídeo, eu vou deixar um card aqui para vocês buscarem depois esse vídeo, verem esse vídeo, a Sui abre ali como preencher um plano estratégico de produção para que ele consiga lhe dar algumas informações que são fundamentais para você se organizar do ponto de vista de gestão e, evidentemente, saber como precificar o seu serviço com base nas horas que, eventualmente, você vai destinar para produzir cada um daqueles desenhos que estão ali listados. Então, isso é fundamental você saber e é essencial você ter esse entendimento. Então, a falta de gestão, a falta de entendimento que você precisa dominar esses aspectos é um dos grandes gargalos, um dos maiores erros que normalmente os colegas cometem. Até porque na faculdade ninguém ensina gestão, não é? Vamos falar então um pouquinho sobre o outro erro, na verdade, que a gente acaba identificando, né? É talvez as pessoas entenderem que, né, pelo fato de já terem, de alguma forma, trabalhado aí quase 5, 6 anos, às vezes, né, nas universidades, nas faculdades, produzindo, e, enfim, entregando seus respectivos projetos, elas acham que, na verdade, a produção está, de alguma forma, dominada, o domínio técnico da produção. E a gente sabe que isso nem sempre é verdade, porque quando a gente fala de etapas de projeto, na faculdade, a gente vai até um nível de desenvolvimento de projeto. E quando a gente fala, em especial, de projeto executivo, lamentavelmente a gente sabe que isso é uma grande lacuna e é uma grande deficiência que boa parte dos arquitetos recém-formados acaba, enfim, sofrendo desse mal e dessa dor, porque a gente sabe que as universidades não suprem essa demanda e essa necessidade. O domínio da produção, o domínio da técnica, alguns dizem que é uma obrigação e que não é, na verdade, um diferencial. Eu acredito que é uma obrigação, mas se você, de fato, dominar a técnica da maneira correta e de uma forma eficiente, ela passa a ser um grande diferencial para você conquistar os seus objetivos e, evidentemente, o sucesso e o reconhecimento que você busca na sua atividade profissional.
Eu queria levantar um aspecto que eu acho que é muito importante, porque como normalmente já há esse entendimento que a gente tem o domínio da produção, às vezes a gente não dá a devida atenção no momento de elaborar os nossos respectivos projetos e, sobretudo, de apresentar os nossos trabalhos, não só para os nossos clientes, mas também para os fornecedores e para os parceiros. Então, esse entendimento, né, do que eu tenho domínio, do que eu já sei, eventualmente ele pode te levar, ou seja, para caminhos que não são os mais interessantes e, evidentemente, você pode estar cometendo algumas falhas no momento da apresentação do seu estudo, no momento da apresentação das suas ideias, e a grande queixa que a gente sempre escuta é que, às vezes, a gente não consegue ou convencer ou fazer com que o cliente, de fato, compre aquela ideia. E por que que isso acontece? No meu entendimento, acontece sim em função de uma série de dificuldades, mas também pela falta de entendimento que o momento da apresentação dos nossos trabalhos ele precisa ser preparado, né? Ou seja, o momento, a estratégia, a sua apresentação. Existe um livro que a gente sempre recomenda para os nossos alunos do Projeto 100%, que se chama Poder dos Momentos. Deem uma olhada, os momentos precisam ser preparados, você precisa preparar o seu cliente para a sua apresentação e mais, você precisa estar preparado para que você faça uma boa apresentação e consiga, nessa apresentação, ter uma narrativa para que, de alguma maneira, você traduza as expectativas do seu cliente e ele consiga se identificar no seu projeto. Então, no momento dessas apresentações, não só de estudos preliminares, mas também, né, nas demais outras etapas, é fundamental que você tenha esse domínio da sua apresentação para que você consiga, de alguma maneira, apresentar as suas ideias da forma mais consistente possível e fazer com que haja realmente um entendimento nesse sentido. Então, acho que isso é um aspecto fundamental, a gente entender a necessidade realmente de surpreender os nossos clientes, trazer algo que, de fato, encante, né? Enfim, um produto adicional, ou um desenho adicional, uma maquete física, uma imagem adicional, que eventualmente não estava prevista, mas que possa surpreender o seu cliente e ele realmente identifique que você esteja ali realmente comprometido com o sonho dele de viabilizar a obra e de viabilizar um determinado projeto. Os dois primeiros erros, falta de atenção na gestão e falta de atenção nessa produção, em especial nesses aspectos que a gente está comentando aqui com vocês. E aí, um erro que a gente cometeu, nós, o Iene, eu, e a gente percebe que a grande maioria dos colegas acaba cometendo também, é de não entender que nós, arquitetos, não encerramos os nossos serviços no momento da entrega do projeto de arquitetura. Então, a gente tem um caminho ainda longo a ser percorrido, sobretudo se a gente está comprometido em viabilizar o nosso projeto. Então, a gente precisa entender que existe uma etapa adicional depois que você conclui. Uma só não, algumas outras que você conclui o seu projeto. Então, você precisa mudar a sua mentalidade e entender que a entrega do projeto não necessariamente determina o encerramento do seu serviço. Claro que tudo isso precisa ser planejado. E se você está entregando o seu projeto e finalizando o seu serviço, você está entregando um problema na mão do seu cliente. E se você não for o coordenador e o maestro para poder viabilizar o seu projeto e coordenar todas as demais iniciativas que se sucedem depois da finalização do projeto, você está cometendo um erro crasso e provavelmente os seus projetos não estão saindo do papel. E talvez esteja aí um dos grandes erros que você esteja cometendo no momento da elaboração, ou seja, do desenvolvimento do seu projeto e, sobretudo, do entendimento que você precisa viabilizar e concretizar a sua obra. Por melhor que seja o seu projeto, por mais detalhado que ele seja, se você não levar as etapas adiante, você realmente não vai conseguir obter resultados que extrapolem as suas expectativas e a do cliente, que é justamente esse entendimento que a gente tanto bate nessa tecla, que o seu produto não é projeto, o seu produto é obra concluída. Um dos grandes erros que os arquitetos cometem é que eles se eximem, talvez, da preocupação ou do entendimento que eles precisam estar no canteiro de obras, dentro da obra, acompanhando a execução do projeto.
E existem algumas alternativas que não necessariamente determinem que você precisa ser o executor. Então, nós, no nosso projeto, 100%, no nosso curso online, a gente fala muito sobre isso. Existe uma alternativa que é a fiscalização da execução da obra, que a gente pratica nos nossos escritórios, que a gente de alguma maneira consegue aumentar o nosso faturamento, enfim, a longo prazo, estabelecer um planejamento mais adequado e mais, defender os interesses do seu cliente em primeiro lugar. Então, a partir do momento que você se dispõe a fazer a fiscalização da execução dessa obra, de acompanhar e de estar presente, no mínimo uma vez por semana, e quando eventualmente for necessário, em função, né, da maneira com que você foi contratado, como você estabeleceu em seu contrato, estar presente algumas outras vezes, em especial no final da obra, é importante você estar ali presente, fazendo relatórios, registrando, e mais, você dentro da obra, você vai, de alguma maneira, adquirir uma experiência que fora dela você não vai ter nunca. Então é importante que você entenda que é necessário você estar dentro da obra, acompanhar a execução do seu projeto para que você consiga realmente obter sucesso nessa empreitada e nessa jornada. O quinto erro, um erro crasso que normalmente a gente identifica, e que na verdade a gente não comunga muito dessa percepção, é que, na verdade, as pessoas têm feito o marketing com base em uma produção pouco consistente, uma produção pouco consolidada. Então, é importante que a gente, de fato, nesse entendimento, traga aí um marketing baseado em todo esse processo que a gente está apresentando para vocês. Desde a gestão administrativa de pessoas, enfim, desse gerenciamento que você faz do seu escritório, da gestão da produção, da coordenação, da fiscalização, para você transformar o seu projeto em obra concluída, a partir do momento em que você tem, digamos, esse norte, esse foco realmente muito claro, essa clareza de espírito, de entender que você está indo do ponto A para o ponto B e que você precisa concluir toda essa jornada para que o seu produto lá na frente, a sua obra seja bem executada, que ela tenha realmente relevância, é com base em todo esse material que você pôde, de alguma maneira, construir ao longo dessa jornada, trabalhar o seu marketing, trabalhar realmente um marketing consistente baseado em uma produção extremamente consistente, sólida, fundamentada, e aí sim a gente vai divulgar um material de qualidade, vai realmente fazer um trabalho bacana nesse sentido. Mas postar por postar, postar sem conteúdo, postar realmente de uma maneira aleatória, não faz o menor sentido, e a gente identifica que isso está cada vez mais recorrente. Então tenha um pouquinho de calma, trabalhe, faça uma produção adequada, uma produção relevante, e aí, a partir do momento em que você conseguir coletar material suficiente, você vai aos poucos planejando, inclusive, a sua estratégia de marketing, a sua estratégia de publicação, onde você quer publicar, para quem você quer publicar, quais são as pessoas que você está interessado em trazer, ou seja, para a tua proximidade e, evidentemente, a partir daí, fazer com que elas eventualmente se tornem clientes. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante que a gente acredita muito. Então, o marketing dos nossos trabalhos, né, o nosso marketing é feito com base nesse trabalho consistente que a gente traz cada vez mais. Então, o bacana de toda essa estrutura realmente é fechar, né, e fechar com chave de ouro, né, sobretudo quando a gente recebe mensagens ao final, recebe, de alguma maneira, uma palavra de gratidão do nosso cliente que esteve com a gente durante todo esse tempo, seja em projetos comerciais, corporativos, residenciais, de interior, não importa. O que importa é que esse ciclo, que essas estruturas, né, que você tenha atenção realmente na sua gestão, na sua produção, coordene os trabalhos, fiscalize e faça um bom marketing. Se você der atenção para esses 5 pontos principais, deixar de cometer alguns erros que estão ali sempre presentes, eu tenho certeza que você vai conquistar o sucesso profissional, vai obter os objetivos que você estabeleceu desde o início e vai se tornar um profissional de sucesso e viver bem da nossa profissão, que é o que todos queremos. E para isso, eu vou deixar para vocês
aqui um link, um cardzinho, clica nesse card para você ver a nossa Masterclass, que está disponível, que fala justamente sobre o nosso método, do Projeto 100%, o passo a passo de como construir realmente essa jornada de sucesso em 5 módulos, que está disponível para vocês se inscreverem e estarem conosco nessa próxima turma, que ainda está aberta. Então, corra lá, assista a nossa Masterclass para que vocês estejam conosco nessa próxima turma e encerre o ano com chave de ouro. Aliás, olha, 2 questões. Ainda está aberta, mas está quase para fechar. Até fui olhar a data aqui, tá? Então, está quase para fechar. Então, se vocês querem se aprofundar nesses aspectos aí, vir com a gente vai acompanhar vocês nessa jornada, corre e aproveita essa oportunidade. E o segundo ponto é, que tal começar 2022 de um jeito diferente, né? Porque se até agora você continua fazendo as mesmas coisas e espera ter outros resultados, eu sinto te informar que você não vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente já testou esse método, aliás, testamos durante muitos anos, né? Eu não posso nem falar quantos, senão a gente vai começar a falar aqui dos nossos cabelos brancos. Então, é um método testado e começa 2022 de um jeito diferente. E a gente vai te acompanhar nessa jornada de perto, para que você sinta esse suporte aí, dessa experiência que a gente teve ao longo desses anos. Vem com a gente está te esperando. Galera, era essa a mensagem que a gente queria passar para vocês. Tomem cuidado com esses 5 grandes erros que a grande maioria dos colegas comete. E a gente se vê na próxima terça-feira. Forte abraço para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Beijo grande.